Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo, de informação da plataforma AgroRevenda. Espaço esse que está sempre falando com a indústria, está sempre falando com revenda, cooperativa e distribuidores aí formais que levam as tecnologias que são criadas pela indústria até o campo, até o produtor rural, até o lavrador, o pecuarista, que é o cliente final de todo mundo. E nesse bolo todo, que cada vez tem mais ingrediente aí do pessoal que faz distribuição, é gente que abre franquia, é vendedor, é uma loja de um homem só, e essa revolução tecnológica maravilhosa que está só suportando cada vez mais aí o desenvolvimento do agronegócio, que é ótimo para a economia brasileira. E é um pessoal desse inovador que está aqui no Brasil, já fazendo aí, há 6 anos atuando no sistema de financiamento do agronegócio brasileiro, né? Eu estou falando aqui do Gira. O Gira, que é a gestão integrada de recebíveis do agronegócio, que é uma AgFintech que acaba de ter outra novidade aí lançada, que a gente já colocou lá no site AgroRevenda, que é a abertura de algumas lojas. Quem vai explicar essa coisa toda é o Gianpaolo Zambiasi. Ele é o CEO, ele é o chefão do Gira. Gianpaolo, bem-vindo aqui para o Papo de Prateleira, tá? Um prazer. Riba, muito obrigado. Para mim é uma honra, uma felicidade. Eu sempre acompanhei a revista, né? Que legal. Há muitos anos, visitando aí as revendas pelo Brasil inteiro. Trabalho excepcional e para nós é uma alegria. As revendas são nossos clientes, a gente acredita que pode contribuir muito com o mercado, levando mais fluidez, enfim. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje e vou tentar contribuir da melhor forma. Maravilha. Eu até lembro, eu não sei se lembra da gente entregando a revista para vocês lá no Encontro Andave, no Congresso da Associação Nacional dos Distribuidores, ainda, né, com todo mundo presente fisicamente, né, João Paulo? Esse evento foi um evento que a gente investiu sempre muito nele, né? Desde 2016 a gente tem stands lá. Eu acho engraçado que todo o dinheiro que eu tinha no caixa, no meu primeiro ano, eu paguei para ter um stand lá, sabe? Fiquei devendo, passei quase um ano pagando aquele stand. Mas valeu a pena, né? O Tiburcio vai falar que valeu a pena. Nós sempre fizemos questão e continuamos fazendo esse ano, no próximo ano, quando houver a feira novamente, nós estaremos lá também. Então, eu vou estar lá de novo, juntinho de você, dando uma revista. Vai ser muito bem recebido. Agora melhor, né? Mais bem estruturado. Né? Não, maravilha, e vamos bater um papo lá, vai ser o maior prazer. O João Paulo já começou a desenhar um pouquinho desse trabalho, né, ao falar de revenda e distribuição, que é parceiro importante nessa jornada toda aí do Gira, mas o João Paulo vem aqui com a desculpa, eu chamo de desculpa, né, o jornalista chama de gancho jornalístico, né, que é, na verdade, uma coisa super recente, acabei de colocar lá no site AgroRevenda, que é a abertura de lojas, né, pelo Gira aí no Centro-Oeste e em outros locais também. Como é que é isso? Que história é essa de abrir loja agora, rapaz? Quando a gente fala de abrir loja, todo mundo pensa, você vai vender o quê, né? Porque loja é para vender. Mas vai, na verdade, né? Nós vamos vender dinheiro. Nosso negócio é um negócio de financiamento do produtor rural, tomada de risco direto. Uhum. Então, uma coisa que a gente entende aqui que é fundamental é que a nossa marca, a nossa presença fique ligada a esta imagem. Então, é importante ter presença institucional nas regiões mais aderentes, por assim dizer, ao nosso modelo. Né? É lógico. E como temos um modelo de financiamento que dá ao produtor a totalidade da necessidade de crédito dele, para ele não precisar pegar dinheiro em nenhum outro lugar, através de uma estrutura de barter, certo. Então é importante que a gente esteja presente. Por isso, as lojas. Esse ano a gente já tem 2 lojas inauguradas, 2 lojas inaugurando esse mês e mais 2 inaugurando no próximo mês. Vamos falar para o pessoal saber direitinho, João Paulo. Confresa e Matupá, e Mato Grosso, estão inauguradas. As outras 2? As outras 2 estão prontas, também funcionando, mas não foram inauguradas. É Porto Nacional, no Tocantins, e Silvânia, em Goiás. E as outras 2 que você promete entregar até o fim do ano? As outras 2 que também já estão alugadas, estão em fase de terminar os últimos detalhes, é Tailândia, no Pará, e Ariquemes, em Rondônia. Perfeito. Quer dizer, 6 no total, vocês estão querendo, eu estava vendo o material, vocês estão querendo abraçar aí um trabalho ao lado de fazendas aí no Centro-Oeste, São Paulo, Minas Gerais, Tocantins e Pará, né? Nesse primeiro ano, foram 6 estados nos quais a gente manteve presença física. Né? Onde a gente não só está inaugurando lojas, mas onde a gente já financiou aproximadamente quase 200 mil hectares já foram objeto de financiamento. Então, nós começamos por Mato Grosso do Sul,
São Paulo e Goiás, Tocantins e Minas Gerais. Perfeito. Depois a gente acabou conseguindo também incluir Pará na nossa lista de estados, né? E o objetivo, no mês que vem a gente deve definir, é a gente aumentar pelo menos mais 2 ou 3 estados já no mês de janeiro, enfim, final do ano deve entrar Rondônia, Maranhão e Roraima. Perfeito. Você falou em hectare, e eu tinha, na verdade, guardado o número de aproximadamente 300 mil toneladas de soja e milho. Esse é o objetivo fechar 2021 com isso? Esse é o objetivo que a gente tem como target para esse ano. Vai dar o faturamento aí que a gente deve ter esse ano em torno de 500 a 550, 400 a 500 milhões de reais. Vamos colocar assim, porque a safrinha ainda está muito incipiente, né? Apesar de que hoje houve um adiantamento muito grande do plantio de soja, mas os negócios de safrinha devem se desenvolver agora a partir da estabilização das lavouras, né? A partir de meados aí de início de dezembro, a gente deve ter bastante operações de safrinha também já desembolsadas. Mas a gente, como disse, o próprio nosso conselheiro, né, que é o diretor de agronegócio do Banco Santander, que é o Carlos Aguiar, ele já adiantou em outros veículos, como o próprio Valor Econômico, que a gente deve faturar alguma coisa perto de 400 a 500 milhões e movimentar 300 mil toneladas de grãos esse ano, para começar. Perfeito. O Carlos Aguiar, aliás, que eu tive o prazer de conhecer também num evento que até a Carol certamente vai se lembrar. Eu conheci o Carlos e bati um papo, entrevistei o Carlos em alguma atividade ligada ao rally da pecuária, né? Ele estava lá acompanhando, né? Ele é o homem que comanda o agronegócio do Santander, né? Não só no Santander, né? O Carlos, ele é o nosso, digamos aqui, é o nosso grande sponsor, né? Ele que é o responsável por todas as culturas, enfim, a implantação de novas metodologias técnicas, tecnologias da parte de agronegócio do Santander. Ele é o diretor de agronegócio do Santander, e o nosso também conselheiro, que é o Cássio Schmidt, que é responsável por toda a parte de desembolso de varejo do Santander. Então, nós aqui respondemos a eles, aí, eles são os chefes, a gente aqui só põe em prática o que eles mandam. Perfeito. João Paulo, então eles são os culpados desses 24 bilhões aí, né, de reais, né, que a carteira do banco deve estar movimentando. Sem dúvida. Nos últimos 5 anos, né, essa pegada, o Rial, que é o nosso presidente, vem do mercado, né, ele foi CFO da Cargill, o Carlos Aguiar também, né, o Cássio já é mais de banco, aquele banqueiro, digamos assim, raiz, certo. Mas graças à visão estratégica deles, né, o Gira se tornou, de fato, um player aí bastante interessante, por assim dizer, para essa nova guinada que o agronegócio dá em direção, principalmente, a conversões de áreas, a áreas novas, a áreas de produtores de pequeno e médio porte, que não eram assim, não tinham tantas soluções. Não tinha acesso, né? Para eles. Então, esse é um nicho em que a gente entende que há um espaço muito grande. Eu não sou pretensioso, não vou dizer dobrar a participação do Santander no agronegócio, mas abrir um canal aí para que haja um aumento percentual bacana aí, e a gente possa contribuir com a nossa metodologia, enfim, dentro das políticas que o banco estabelecer para que a gente possa seguir. Mas o Gira é uma companhia controlada pelo Santander, então, inexoravelmente, nós vamos estar alinhados a todas as determinações, diretrizes e, mais que isso, ao objetivo do banco de ser, já é há muito tempo, nos últimos 5 anos, como você falou, uma carteira de 24 bi, mas o Santander é pretensioso, por assim dizer, né, no bom termo, de contribuir mais. Nossa pretensão é ser mais úteis, sermos mais relevantes na pujança que é necessária do ponto de vista de soluções de financiamento. Né? Isso é uma coisa espetacular, porque, graças a Deus, né, a economia brasileira, eu escuto muito isso e concordo plenamente, na minha santa ignorância de jornalista, né, de que o que seria da economia brasileira se não fosse o agronegócio do Brasil. Né? Esse último ano mostrou bem isso. Né? Exato. É um peso fundamental, importantíssimo, e agora esse resumo que o João Paulo falou, de 2 áreas espetaculares, ainda bem que a gente tem empreendedor como banco, ainda bem que a gente tem empreendedor como Gira, que é para falar do quê? De tecnologia e para falar de crédito. Porque são dois pilares ali que, se não fosse a iniciativa privada, não iria nessa velocidade que vai, né, João Paulo? Eu agradeço ao Pai Celestial todos os dias por ter me permitido, de alguma forma, viver esse momento. Né? Eu percebi há algum tempo, e o Gira é fruto dessa percepção, de que nós teríamos uma mudança radical, por assim dizer, no modelo de financiamento para o agronegócio. Não há governo
não há governo que sustente uma atividade econômica tão pujante. Lógico. Porque o que sustenta são mercados. Né? Menos ainda o governo que deve, né? Que não fecha as contas anuais. Né? Que não tem disponibilidade de dinheiro, né? Com tantas Exato. coisas que um governo precisa se preocupar aí em termos de dar estrutura ao país. Né? E como o agronegócio é extremamente intenso em capital, essa é a linguagem que a gente fala, né? O consumo de capital é muito intenso, inevitavelmente você tem que ter a entrada do capital privado, pelas suas soluções, né? Soluções de mercado de capitais, como o CRA, enfim, tem uma infinidade de estruturas de fundos de investimento. As revendas hoje vivem isso, né? A grande maioria das revendas no Brasil hoje vive esse cenário de concentração. Quer dizer, você tem fundos de investimento comprando várias revendas, formando grandes conglomerados. Isso é um primeiro reflexo. Eu tive essa felicidade de perceber isso há 5 anos. Falei, olha, não é possível que o capital privado tenha penetração num mercado tão heterogêneo, como é o caso do agronegócio, que não seja por uma solução tecnológica que entregue segurança jurídica, segurança de crédito, segurança de visibilidade do risco. E foi isso que a gente veio tentando construir nos últimos anos. Como a gente falou um pouco, Riba, antes de começar aqui, a gente iniciou a nossa jornada para ser uma companhia de compliance. Então, a gente queria estruturar a operação de crédito para quem dava crédito. Chegou num ponto que a gente viu que era melhor a gente mesmo dar o crédito. Né? E aí a gente deu uma viradinha na chave, não deixamos de prestar serviço. Temos grandes revendas hoje no nosso portfólio de clientes, tanto daquelas investidas de fundo, quanto daquelas que seguiram suas próprias trajetórias de crescimento. E a gente viu que era melhor a gente dar dinheiro para essas revendas, dar dinheiro para os seus clientes, né? Afinal de contas, a gente toma risco produtor, e virar uma solução de pulverização de risco e de alocação de capital em troca de produto, que é o que a gente faz. Só que a gente não vende insumo, né? A gente compra insumo. Então, o Gira ele criou uma modelagem que ele vira um grande consumidor de insumo para entregar esse insumo para o próprio cliente da revenda, para o próprio cliente da trade, para o próprio cliente daqueles que... E o engraçado é que é tecnologia, é financiamento de crédito e é usando um modelo que é super tradicional da distribuição da fazenda, né? Que é o barter, né? Pois é, né? A gente roda e não se livra de inventar a roda. Então, assim, a gente reinventou a roda? Talvez você possa dizer isso. Mas uma coisa é fato. Uma roda bacana, né? Nós não fazemos nada diferente. Quer dizer, assim, como eu venho também no mercado de trading, o que a gente faz hoje é o chamado contrato soja verde, né? A gente monetiza isso numa wallet que tem, digamos assim, um tagged money, né? Um dinheiro direcionado. Então, uma parte do nosso dinheiro, necessariamente, ele tem que comprar insumos, que são os insumos necessários para aquela lavoura. Claro, a gente também dá dinheiro livre, né? E aí a gente transforma a revenda também numa revenda de dinheiro, porque se você tem um cliente, ele necessariamente tem necessidade de crédito de capital de giro para pagar funcionários, enfim. E as revendas geralmente não têm caixa para fazer isso. E mesmo que tivesse caixa para fazer isso, não é esse o objetivo dela, né? Então, a gente consegue operar o barter para revendas, operar o barter para indústrias químicas, as grandes indústrias químicas, e como nós também vamos ter loja de relacionamento, nós também vamos originar essas operações de crédito a partir de relação de troca, né? E aí o produtor compra de quem ele quiser. Ô, João Paulo, deixa eu só pegar esse gancho seu antes de falar 2 coisas. Na verdade, gente, o que o João Paulo estava falando que é assim, que o Giro, ele começou jogando meio na defesa, era um time meio retranqueiro, né? Então, segurança para o crédito. E agora resolveu pôr os 11 para atacar, que é para levar crédito para quem não tinha. Ele falou de pequenos e grandes produtores rurais, isso é muito bacana, porque o agro já é uma coisa cara, não é possível que alguém se financie, inclusive grandes grupos, que grandes grupos pressupõem grandes áreas, que pressupõem grandes investimentos. Então, na verdade, eu concordo com o João Paulo, porque assim, quem teve a ideia do barter, assim, de antecipar um futuro para conseguir realizar, né, um negócio, né, que lá na frente é que vai se concretizar, é uma invenção realmente do demônio, foi uma invenção super bacana. Eu queria pegar o gancho das lojas, o João Paulo fala assim, essas lojas vêm trazer que plus? Vem trazer aí para o trabalho que hoje o Gira já faz. O que acontece? A gente que está acostumado a lidar com o produtor rural ele gosta de presença física, para gerar confiança e tudo mais. É uma tradição, obviamente, na medida em que a gente tem a chama, né? No banco a gente chama de chama, né? Que o símbolo do banco é uma chama. Exatamente.
Quando eu entro na fazenda do produtor rural, a chama me antecede, né? Todo mundo sabe que o Santander, a sua pujança, a sua grandeza, enfim, a sua capacidade de fazer com que grandes coisas aconteçam. Isso nos dá credibilidade. Mas, apesar da credibilidade, é indispensável que haja relacionamento, né? Então, o Gira ele vai para as unidades que a gente acredita que tem muito fit, ou seja, que se adequam muito ao que a gente está fazendo, para fazer relacionamento, inclusive com as revendas, para fazer relacionamento, inclusive com os produtores, inclusive com as trades, e acaba sendo uma unidade comercial. Cada uma das lojas do Gira representa um ambiente em que a gente quer atuar. Então, por exemplo, norte do Mato Grosso. Por que o norte do Mato Grosso? A gente entende que o norte do Mato Grosso tem uma carência de crédito muito grande, porque você tem uma tradição de pecuária e agora você começa a navegar em direção à agricultura. E a explosão da integração, né? E o produtor rural, que é produtor, ou seja, que está acostumado com a agricultura, não tem a mesma característica do produtor rural que não é da agricultura, que é da pecuária. A agricultura está na frente, né? Não tem hábito de endividamento, não tem hábito de trato cultural, ele tem um hábito de uma cultura mais extensiva. Na medida que ele ou migra, né, ou ele arrenda, que é a grande maioria das áreas que tem sido objeto de conversão de pecuária para agricultura é arrendamento, surge uma necessidade de crédito sem um lastro de garantia. E aí é importante que você tenha um conhecimento um pouco mais elaborado de gestão de risco para você tomar esse risco. Então, a gente acredita que o nosso modelo acaba sendo muito aderente nesse ambiente. João Paulo, eu me recordo que esse modelo que você está falando de relacionamento, dando esse destaque para relacionamento, que inclusive a gente estava falando da Andave, da Associação Nacional, que começou, na verdade, com uma ideia que vocês tiveram de ter parceiros que eram agrônomos, que eram técnicos, que ficavam nas regiões, que, na verdade, fizeram o grande início do relacionamento do Gira, né, com o lavrador, né? Quando a gente tinha como ideia fazer um servicer, né, a gente queria uberizar a análise de risco. Isso, eu lembro do termo. Cada produtor rural ser um Uber, né? Tipo assim, ou cada engenheiro agrônomo ou zootecnista. Porque aí a aplicação demandava para ele um job, que seria fazer uma vistoria, ele pegaria o celular, iria até aquele lugar e faria. Isso ainda acontece. Grandes revendas utilizam a nossa plataforma, nós temos uma série de prestadores de serviço aí espalhados pelo Brasil. Mas acabou que isso anda, né? O nosso modelo foi andando, né? E a gente acabou pivotando um pouco desse modelo de uberizar, mas não sem ter uma série de parceiros. A gente assinou um contrato, por exemplo, com o CNA, e aí nós temos hoje 3 estados, que é Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, em que os próprios consultores técnicos do CNA, né, do Senar, vão oferecer crédito ao produtor para que ele dê consultoria. Então, volta naquela questão de exatamente. Pulverização da originação, mas não com o viés dele me prestar serviço, mas com o viés dele levar uma solução financeira para o produtor rural. É um modelo que a gente está desenhando. Eu não preciso falar da CNA, né? A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, pessoal maravilhoso. Competente, né? O Bruno Luque, enfim, a Fernanda Schwantz, enfim, o time das pessoas que conduzem o agronegócio lá é um pessoal muito requintado. E eles colocaram o pessoal que cuida do relacionamento com o Senar, que é o caso do Diego, e também no próprio Senar, em Goiás, por exemplo, o Fernando, e são pessoas com quem a gente acaba tendo um relacionamento para a gente fazer originação. Isso vai fazer com que a gente tenha mais produtores de pequeno e médio porte, né? Que é o nosso objetivo. Porque, de novo, qual é o grande problema? Vou usar o ambiente que a gente está aqui, né? Qual é o grande problema de uma revenda? É escorar, fazer alavancagem de crédito. Exato. Obviamente, se ele vai vender, é muito raro que uma revenda tenha capital para bancar os seus clientes. Então, ela vai ter endividamento na indústria, endividamento no banco, enfim, para poder explorar essa operação. Um produtor pegar o título e ir a mercado via CRA ou fazer o que for para poder fazer antecipação de recebíveis. Mas é muito pouco comum que uma revenda abrace um produtor 100%, ao menos nos menores. Obviamente, vai ter casos em que ele vai abraçar 100% da necessidade de crédito do produtor. Mas o dinheiro, por exemplo, não dá, né? Na grande maioria das vezes, se você pegar quase a totalidade das revendas, não disponibiliza para o produtor solução financeira, não. O seu dinheiro de fluxo de caixa, eu vou fazer barter com você. Então, isso não é uma tônica, não é comum. Portanto,
o nosso modelo ele acaba empoderando a revenda no relacionamento que já é mais maduro. Às vezes ele não consegue bancar um fertilizante porque é mais caro. Geralmente o produtor tem que buscar soluções de fertilizante. Nós fazemos esse fornecimento. Enfim, então acaba que nós levamos para essas lojas esse relacionamento comercial com as revendas, com os produtores, e vamos fazendo esse match e tomando o risco de crédito, deixando revendas trabalharem com consultoria técnica e com fornecimento de insumo, ou indústrias, muitas das vezes, né? A gente tem acordo com algumas grandes indústrias, como a Eurochem, a Mosaic, enfim, uma série das indústrias de fertilizantes. Todas elas têm presença em revendas, né? E não só a presença em revenda, mas também o produtor que quiser acessá-las através do canal Gira, não um canal de venda, mas um canal de compra, né? Porque, afinal de contas, na medida que você gera 300 mil toneladas de soja e milho, como vai ser esse ano, eu também acabo tendo vantagem de precificação. Você concorda? Na hora de fazer uma compra direta de uma indústria. E o que a gente faz com isso? Beneficia a relação de troca, porque nós ganhamos na diferença de preço, de pagamento à vista e de recebimento a prazo. Perfeito, é a margem, né? O nosso negócio é comercial, é mercantil, né? Então, nós não estamos sujeitos à regulação do Banco Central e coisas do gênero, porque o que a gente faz é comprar e vender soja. Agora, como a gente quer um modelo de crédito mais elaborado, nós controlamos o que é feito com o dinheiro para garantir que vai ter soja no final do período. Então, é um jogo de ganha-ganha. Ele me dá segurança, eu dou insumos e ele me devolve produtos. Então, é sempre uma relação de barter. E o que é incomum, que se você pegasse as revendas, ou pegar as revendas, elas fazem barter como regra de precificação, mas não necessariamente como tomada de posição de grãos. Nós, por exemplo, ficamos com o risco de washout. Eu duvido que seja interessante para uma revenda tomar risco de washout, né, de o produtor não produzir aquela determinada quantidade de grãos e você ter que chegar na trade e garantir o cumprimento daquela diferença de market to market. Então, o giro ele traz uma série de benefícios porque ele absorve o risco e dá liquidez. Absorve o risco e dá liquidez. E aí, aí você dá fluidez ao sistema, né? Perfeito. Gente, pelo amor, eu vou fazer mais uns 10, 20 papo de prateleira com o João Paulo, porque a gente tem assunto para a gente mergulhar nesse assunto de tecnologia e de financiamento de agricultor brasileiro. Só para falar para vocês assim, que o mercado, os especialistas falam no quê? Falam em tipo de 1,5 milhão de propriedades rurais e que não chega a 100 mil o número de propriedades que têm acesso a crédito, que tem acesso, aliás, que tem acesso à mínima tecnologia para produzir. Só que a gente toca o Zoom aqui cortando, eu tenho 2 minutinhos para encerrar a conversa aqui, por isso que eu estou falando para vocês que eu vou chamar mais vezes o João Paulo, inclusive para ele dar um olhar dessa safra 2021-2022, que é legal. Ele resvalou no início de uma resposta, mas eu quero ouvi-lo mais sobre isso. Eu queria agradecer você, João Paulo, e te dar aí, você tem 1 minuto para dar uma outra mensagem, mas fica tranquilo que eu combino com a Super Carol lá, da gente voltar aqui e conversar mais. A minha mensagem é de gratidão sempre. Gratidão ao Banco Santander por confiar no nosso trabalho, gratidão ao Carlos Aguiar, ao Cássio, ao time do banco que veio para somar o nosso time, no caso do Peloso e da Mariana. Gratidão a você, Riva, por nos dar essa oportunidade de falar um pouco da nossa solução, e gratidão a Deus. E de nossa parte é trabalhar, trabalhar e trabalhar. A gente acredita muito que podemos contribuir para o ecossistema de financiamento do pequeno e médio produtor, né? A gente pode ser grandes parceiros de revendas que não são essas grandes maiores, porque nosso negócio é um negócio para pequeno e médio produtor, e com isso tem custos envolvidos, né? Claro. Mas a totalidade das companhias que queiram diminuir a sua exposição a risco de crédito podem contar com o Gira como uma solução. Uma frase final é: pague com Gira. Pague e ganhe, né? Como é que você vai comprar seus insumos? Pague com Gira. E qualquer um pode ir lá e trazer sua produção, e a gente compra e ele paga os insumos. É mais ou menos por aí. Que maravilha, é por aí, é o seguinte, é um produto assim maravilhoso, tecnológico, necessário, que é, como diz meu amigo, meu chefe, o Carlão, é mais do que nunca prateleira de cima do agronegócio. É um produto que está numa prateleira, seja virtual ou física, e que é absolutamente vital para o agronegócio brasileiro, com financiamento
sei lá onde é que a gente vai parar. É perigo a gente passar não só a China e a Índia, como passar os Estados Unidos também, como resultado de agronegócio. O João Paulo, esse fica um outro tema, então, para a nossa próxima conversa. Já estou perdendo muitas noites de sono, não se preocupe, não. Tá bom. Gente, eu conversei aqui com essa simpatia com o advogado, é mole, senhores, o João Paulo Zambiase, que é CEO do Giro, o Giro que é uma ag fintech, que está aí para ajudar, que está aí para financiar, que está aí para vender, comprar em nome do agronegócio brasileiro e ajudar esse segmento a sustentar ainda mais a economia brasileira. Fiquem tranquilos que vocês vão ver mais vezes o João Paulo aqui no seu Papo de Prateleira, e agora essa conversa vocês vão ver nos nossos espaços digitais, que é agrorevenda.com.br, o nosso site, que é o site corporativo, public.com, e também nos 5 espaços lá no podcast Radar Agro. A conversa com o João Paulo vai estar na Amazon, no Freezer, no Deezer, no Google e na Apple. João Paulo, muito obrigado e até a próxima para a gente analisar a safra aí que está rodando legal, tá bom? Em pé e a ordem. Opa, como diria o Guilherme Assif, juntos chegaremos lá. Obrigado, João Paulo. Um abração, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.